Bom dia, Mirtz. Bom dia, ouvinte. Mais uma vez com o nosso programa Defesa do Consumidor, Direito do Consumidor, Relações de Consumo. Enfim, nós hoje vamos tratar do bem mais precioso do consumidor, que é, na verdade, a sua saúde, né? E a gente defende a nossa saúde, evidentemente, em nome da vida. E o Código de Defesa do Consumidor estabelece como princípios exatamente princípio maior, a proteção à saúde do consumidor. E como nós estamos comemorando, né, o Dia Internacional da Saúde, e comemoramos recentemente o Dia Internacional do Consumidor, né, é tempo da gente se preocupar com a educação para o consumo, porque muitos produtos causam problema à nossa saúde. Por exemplo, cigarro, por exemplo, bebida alcoólica e, na verdade, até as comidas do nosso cotidiano, né? Se a gente observar a sociedade americana, por exemplo, a gente vai observar que 60% ou até mais da população estão acima do peso. E por que estão acima do peso? Exatamente em razão do hábito alimentar, né? Obesos, e muitos obesos mórbidos. Então, a saúde é indiscutivelmente o maior bem jurídico tutelado no plano das relações de consumo. E o Código de Defesa do Consumidor tem uma preocupação muito grande com isso, né? Trazendo sanções para aqueles que coloquem no mercado produtos nocivos à saúde. Vamos pegar, por exemplo, na década de 60, com repercussão na década de 70, um problema mundial, talidomida, né? Um remédio que as pessoas estavam tomando, acreditando que estavam protegendo a sua saúde, e na verdade trouxe repercussões, né, que a gente observa até hoje, né, que várias pessoas sofreram consequências da talidomida. No Brasil, né, mais recentemente, nós observamos que um determinado laboratório colocou no mercado pílulas anticoncepcional, ou seja, o anticoncepcional que na verdade não tinha princípio ativo nenhum, né, e várias pessoas, várias mulheres engravidaram em razão da ineficiência daquele anticoncepcional. Né, claro que o fato de engravidar não é um problema de saúde, mas é uma questão de produto para consumir, remédio. Aliás, se a gente observar, né, um bairro, por exemplo, aqui em Copacabana, um bairro de alta concentração de idosos, a gente vai observar uma concentração enorme de farmácias. E farmácias vendem remédio, e as pessoas que compram remédio acham que estão cuidando de sua saúde. Será que a gente já está aplicando eficientemente os princípios da proteção à vida, os princípios da proteção à saúde, de acordo com o que diz o Código de Defesa do Consumidor? A minha resposta é não. Então, nós temos que começar a estabelecer políticas de educação para o consumo. E acho que a preocupação maior deve ser exatamente com a publicidade. Porque se a gente observar, por exemplo, uma criança obesa, né, no Brasil, a gente vai observar que ela é obesa, muito provavelmente, em razão do seu hábito alimentar. E como é que ela adquire esse hábito alimentar? Será que são os pais que estão ensinando de uma forma errada, ou deixando essa criança alimentar de uma forma errada? Ou será que essa criança é estimulada pela publicidade nos veículos de comunicação? Então, acho que essa preocupação com a saúde, com a vida, deve ser um objetivo não só do Código de Defesa do Consumidor, mas deve ser a razão principal dos bons veículos de comunicação. Educação para a saúde, educação para o consumo. A publicidade no Brasil, ela não tem um controle eficiente, muito embora a lei traga lá previsão de controle da publicidade, mas qual é o órgão hoje que fiscaliza o conteúdo da publicidade, por exemplo, nos canais de desenho animado? Eu não vejo. Se você pega um país como a Alemanha, você vai ter, inclusive, horário, né, para determinados desenhos. No Brasil, o desenho não tem
controle nenhum. A publicidade oferecida, dirigida para a criança, e é bom que a gente diga que criança não tem capacidade jurídica, seria uma publicidade abusiva. Então, o pai está em casa tentando, o pai e a mãe, evidentemente, estão lá tentando ensinar bons hábitos de alimentação para o seu filho, dizendo: meu filho, coma verdura, coma legumes, e vem a televisão oferecendo baconzitos, chocolate, guloseimas, e evidentemente a publicidade utiliza-se de recursos técnicos do tipo iluminação, animação gráfica, e que acaba cativando este sujeito consumidor que não tem capacidade, ou seja, a criança. Então, para que a gente pudesse eficientemente defender e proteger a saúde do brasileiro, a gente precisaria convencer e fazer com que os veículos de comunicação ajudassem na chamada educação para o consumo. E a gente precisa, então, estabelecer esse novo programa de educação para o consumo. O Ministério da Justiça, através do Departamento de Proteção ao Consumidor, que tem lá como coordenador o Ricardo Murichita, num congresso recente aqui no Rio de Janeiro, já traçou metas para os próximos 15 anos, exatamente de educação para o consumo. E a preocupação do Ricardo Murichita para os próximos 15 anos seria exatamente controle da publicidade, principalmente de publicidade de produtos que possam interferir e causar consequências à saúde do nosso consumidor. E aí nós teríamos que ter um controle também, do meu ponto de vista, da abertura de farmácias, de vendas de medicamentos, porque certamente alguns medicamentos não cumprem com o seu dever de proteger a saúde. Muito pelo contrário, trazem consequências para a saúde do consumidor. Por exemplo, uma situação que aí não é remédio é o Red Bull, né? O Red Bull é um estimulante, é um tonificante, é um refrigerante, enfim, qual é exatamente o objetivo do Red Bull? Mas é um produto consumido em larga escala por uma faixa etária de adolescentes, né? E será que isso não traz consequências para a saúde desse consumidor? Né? Cerveja, por exemplo. Qual é o controle que nós temos hoje do oferecimento de cerveja? Normalmente, as campanhas, né, de cerveja, você observa que elas são campanhas infantis. Será que isso não é proposital? Será que a campanha da cerveja não está dirigida ao chamado consumidor do amanhã, que é exatamente a criança hoje? Você tem uma campanha, por exemplo, lá, insistindo numa determinada palavra: experimente, experimente, experimente. Será que esse experimente é para uma pessoa adulta ou é para aquela criança ou para aquele adolescente que está em fase de formação e que tem dúvida e resolve experimentar? E se ele experimenta e gosta, será que já não cativei e conquistei um consumidor? Como é que eu crio esses novos consumidores? E aí depois esse sujeito é dependente, seja do cigarro ou do álcool, será que ele bebe porque quer ou ele bebe porque foi induzido a se comportar daquela maneira e agora é um dependente, o que seria um doente? Então, essa questão da saúde merece uma atenção especial por parte dos órgãos de defesa do consumidor, porque é o objetivo e é o princípio maior da proteção do consumidor, que lamentavelmente a gente ainda não fez esse princípio valer na prática. Então, qualquer dano à saúde do consumidor, esse consumidor que sofreu consequências, hoje tem o direito de reclamar das consequências desse dano, seja reclamando um dano material ou um dano moral. Mas a preocupação maior não deve ser simplesmente com o indivíduo, deve ser com o coletivo. Então falta ação ainda no sentido de defender o direito do consumidor do ponto de vista do coletivo. Do ponto de vista do indivíduo, quando ele sofre consequências, efetivamente ele tem uma resposta hoje, como a gente observa no caso do anticoncepcional. 12 ou 13 anos depois, as famílias que sofreram consequências da ineficiência daquele anticoncepcional foram indenizadas. Então, individualmente, elas foram, vamos dizer assim, beneficiadas ou compensadas pela inadequação daquele produto. Mas e a coletividade? Né? Qual foi a medida de repercussão coletiva que
a população teve em razão daquele desvio de conduta por parte do fabricante daquele produto. Quais são o controle ou quais são os controles que nós temos hoje na venda de álcool e na venda de cigarros? Né? São poucos os controles. Então, são poucos, mas já temos alguns. Precisamos aprofundar a defesa do consumidor no que diz respeito à saúde. Temos instrumentos, temos dispositivos e temos princípios no quadro de defesa do consumidor. O que falta é a gente se conscientizar de que os órgãos de defesa do consumidor deveriam fiscalizar principalmente os veículos de comunicação na profusão de publicidade, porque é dali que nasce o problema de comportamento do consumidor no que diz respeito ao consumo desses produtos. Bom, então é isso. Bom dia a todos e até quinta-feira.